Olá, eu me chamo Natasha Alhadef, sou doutoranda em História pela Universidade Federal do Maranhão, orientanda da professora doutora Adriana Zilli. Gostaria de compartilhar com vocês a pesquisa que faço desde a iniciação científica, depois na monografia, dei continuidade no mestrado e atualmente no doutorado. Com essa apresentação, quero compartilhar com vocês os resultados dessa pesquisa ao longo desses anos. O título do nosso trabalho é a obra Doutrina para Crianças como um instrumento de conversão. O presente trabalho tem a pretensão de mostrar o projeto do filósofo Ramon Llu para converter aqueles que não seguiam a fé cristã. Para o filósofo, todos aqueles que não seguiam a fé cristã eram considerados infiéis. Por isso, o filósofo, na tentativa de converter aquelas pessoas que ele considerava como infiel, realizou um grande projeto de conversão. O objetivo do nosso trabalho é analisar o discurso do maiorquino Ramon Llu em relação às questões educacionais de sua época e a sua forte preocupação com a evangelização e unificação do cristianismo em um contexto de expansão de religiões, como o islamismo, o que levou muitos cristãos a traçar estratégias de conquista e resgates às almas dos que professavam outros credos. Então, iremos analisar como o maiorquino pretendia levar essa mensagem para as pessoas que seguiam uma religião diferente. O filósofo tinha uma grande preocupação com as questões educacionais e, para isso, criou um projeto pedagógico. Esse projeto tinha como intenção levar a mensagem cristã e converter as pessoas que seguiam uma fé diferente do cristianismo. A metodologia do nosso trabalho consiste na análise das fontes primárias, Doutrina para Crianças, Vida Coetânea e o Livro do Gentio e dos Três Sábios. Nossa fundamentação teórica está no campo da história do imaginário e análise do discurso. A obra Doutrina para Criança revela-se como um manual que, além de indicar as regras de comportamento e os ideais cristãos, define como uma função de manter e defender a fé cristã, com o objetivo central de ensinar como se tornar um bom cristão, visando a obter a sua salvação. Então, nós consideramos que a principal questão destacada na obra é a formação humana no estágio inicial, ou seja, como o indivíduo deverá receber as primeiras informações desde a sua infância. Então, para o filósofo, é indispensável que a criança conheça logo todo o princípio da fé cristã. É importante compreendermos o contexto do século XIII, assim como as principais mudanças, como o crescimento das cidades na Idade Média Central. O filósofo estava preocupado com as questões da sua época e considerava a educação como a base para que as pessoas pudessem manter o bom comportamento. O filósofo Ramon Llu, em sua autobiografia, mostra que até os seus 30 primeiros anos de vida, ele vivia uma vida mundana, distante de todo o padrão de uma vida que o cristianismo ensinava. Para o filósofo, ele vivia uma vida considerada mundana, porque ele não estava seguindo os princípios do cristianismo. Mas um dia, ele viu algumas aparições, algumas visões do Cristo ressuscitado. E ali ele compreendeu que ele deveria entregar a sua vida para Jesus Cristo, escrever livros bons e melhores e construir mosteiros. O filósofo, depois que teve aquela grande visão, entendeu que deveria dedicar a sua vida para o serviço de Cristo. Também discutimos nesse trabalho a concepção do maiorquino, que era através da educação que o ser humano se tornaria um bom cristão e realizaria o bem comum, conseguindo a salvação da sua alma. Quando mais cedo fosse educada a pessoa, mais aprenderia a cogitar as glórias do paraíso.
Também analisamos a educação como elemento principal para a consolidação da sua proposta, visto que a natureza humana não dava ao homem o que Lu considerava como primordial. Discutimos também sobre a representação do além, com o objetivo de mostrar que a educação terrena colocaria o indivíduo em um bom lugar no além, desde que seguisse os princípios cristãos. O filósofo estava preocupado com a salvação da alma, pois ele acreditava que aquelas pessoas que não seguissem os princípios do cristianismo estaria condenado à danação eterna. Por isso o filósofo fala sobre a importância das virtudes, já que ele estava preocupado com essa conduta virtuosa, pois acreditava que o homem que vivesse virtuosamente contribuiria para solucionar os problemas sociais. O filósofo entendeu que tinha uma missão de transformar os ditos infiéis muçulmanos e judeus em cristãos, isto é, buscou o fortalecimento da cristandade por meio de um projeto cristão imperialista. Por isso, traçou estratégias e, por meio de seus escritos, tomou a educação como ferramenta de evangelização para convencer os seus contemporâneos de que anunciava a verdade e poderia salvar as suas almas. Então, Ramon Llu ficou e dedicou parte da sua vida para consolidar esse projeto cristão imperialista. O filósofo desejaria que todas as religiões entendessem que o cristianismo era a fé principal, era considerado a verdade. Por isso, seu objetivo era unificar apenas em uma grande religião. É importante termos em vista que o termo conversão em Llu tem um duplo uso. Aplica-se tanto à aceitação da fé cristã por parte do infiel e também à aceitação por parte do cristão de suas obrigações para com o infiel. O filósofo acreditava que as pessoas deveriam aceitar a fé cristã e o cristão também deveria cumprir as suas obrigações e cuidados com aqueles que ainda não eram adeptos ao cristianismo. Então, o cristão deveria estar sempre ligado aos problemas da sua época, aos problemas sociais, e deveria ampliar o seu horizonte, em relação aos cuidados com aqueles que ainda não conheciam a verdadeira fé na concepção do filósofo. Dessa forma, entendemos que, por meio das obras, Llu usou a educação como instrumento e aparato discursivo, visando sempre a conversão dos ditos infiéis, dos mais diferentes povos ao cristianismo, em um contexto no qual outras religiões competiam na cooptação de novos membros. E por fim, temos as referências que foram utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho. Dessa forma, essa pesquisa é muito relevante. Sabemos que as religiões estão cada vez mais crescendo e como elas são importantes para as sociedades. Nesse sentido, quando pensamos no período medieval, sabemos que o imaginário daquele homem estava voltado para a espiritualidade da sua época. Assim, as obras do filósofo Ramon Llu nos permite compreender melhor sobre o imaginário do homem medieval, principalmente na temática da salvação da alma, que era algo tão importante para aquele homem, que se via como um caminhante em direção à vida no além. Dependendo do seu comportamento, ele iria para o paraíso ou para o inferno. Por isso, sabemos que a importância da educação cristã naquele período era tão fundamental. E por isso, na obra Doutrina para Crianças, considerado como um manual pedagógico, é uma obra muito importante para compreendermos sobre o pensamento do homem medieval. Para Llu, o homem deveria cumprir a primeira intenção, que era amar a Deus acima de todas as coisas e usar a mente racional para adquirir a sabedoria enquanto estivesse vivo, e assim cumprir os mandamentos. E além disso,
colaborar para uma sociedade em harmonia e paz. Dessa forma, a educação deveria estar voltada para a salvação da alma e alcançar um bom lugar na vida após a morte. Por isso, alcançar o paraíso seria o principal objetivo do cristão, e assim desfrutar das glórias do paraíso eternamente.